Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Quem foi Brigham Henry Roberts? No site da igreja a gente consegue ver, né, que ele nasceu ali em 1857, viveu até 1933. Foi missionário na igreja. Ele também foi um estudioso na parte de teologia e de história. Foi membro dos 70 e escreveu muitos livros, incluindo os volumes de história da igreja e uma série de livros de teologia para o Quórum dos 70. O site da igreja também diz que Roberts contendeu com os críticos do livro de Mórmon, afirmando que a verdade do livro de Mórmon poderia resistir à rigorosa análise acadêmica. Seus estudos lhe renderam a reputação de defensor da fé. Os estudos dele, ele fez alguns estudos sobre o livro de Mórmon. A gente vai ver sobre o que ele estudou, porque é uma parte muito importante sobre o livro de Mórmon. Ele sim foi um membro dos 70 e defendeu a igreja, mas ao mesmo tempo a análise acadêmica dele colocou em xeque algumas questões sobre o livro de Mórmon. E depois de fazer uma análise sobre esse estudo de Roberts, dá para ver assim que sim, a análise acadêmica dele bate de frente com algumas informações da igreja. E essa afirmação de defensor da fé talvez não bate 100% com o que aconteceu na realidade, né? Sim, ele defendia a fé na igreja, mas as informações conflitantes, ele também defendia de que elas deveriam ser assumidas pela igreja, e a igreja, né, relutou em assumir essas informações. Vamos conhecer um pouquinho mais quem foi ele. Ele também foi presidente de missão, autoridade geral, nasceu na Inglaterra de uma família pobre. A família dele se mudou para Utah, né, quando ele ainda era pequeno, e se filiaram à igreja. Teve um massacre lá nos Estados Unidos, chamado Massacre de Cane Creek, em que 2 mormons foram baleados, e como o Roberts era presidente da missão daquela área, ele foi encarregado de resgatar o corpo desse pessoal. Inclusive, né, vamos colocar aqui na nossa lista para falar sobre esse massacre. Vamos dar uma olhada, porque eu não conheço ainda. O Roberts também foi preso, né? O governo dos Estados Unidos perseguia bastante os mormons na época, ali no final do século XIX, por conta do casamento plural, poligamia. Então, como ele praticava esse casamento plural, foi preso. Depois da prisão, ele resolveu entrar um pouco para a política. Então, participou ali do Partido Democrata, sendo eleito, né, para a Câmara dos Deputados. Mas essa vaga foi negada ali pelo governo por conta desse lance ali da suspeita ainda de manter casamento plural. E por fim ele serviu como presidente do primeiro conselho dos 70s até a morte dele. E foi nesse período em que ele escreveu muitas obras. Então vamos lembrar que além, né, de membro da igreja e, né, presidente dos 70, ele era, como diz aqui no site da igreja, ambicioso no esforço em conciliar o pensamento religioso e a compreensão científica. Então ele era um cientista, um historiador, né, e também um religioso. E ele escreveu um livro, né, chamado A Verdade, o Caminho e a Vida. É um tratado elementar sobre teologia. Mas a igreja, né, resolveu que ele não deveria publicar por conta de algumas controvérsias sobre a informação científica e a informação teológica conflitante. O que a gente já vê aí que essa afirmação ali no site da igreja de que da reputação dele ser de defensor da fé talvez fosse um pouco imposta, né? E que essa análise acadêmica dele não batia 100% com as crenças religiosas. As principais obras teológicas dele que contribuíram para a igreja é o próprio História da Igreja, né, Church History, e 6 volumes do livro História Abrangente da Igreja. Bom, vamos ver o que é a importância desses estudos de Roberts, o que o livro de Mórmon tem a ver com isso.
Lembra que eu falei aí em algum episódio anterior sobre a Smithsonian Institution? É uma seríssima instituição científica dos Estados Unidos. Ela já tinha vindo se defender sobre aquela questão da pedra Stela 5, dizendo ali que, a igreja Mormon aí está afirmando que a gente confirma que essa pedra tem a ver com o sonho de Eli. A gente está dizendo que a gente nunca falou isso. Isso não tem nada a ver. Parece aquela mesma história do Charles Anton, né? A igreja falou que o Charles Anton confirmou os escritos e o Charles estava dizendo, não, nunca confirmei isso aí. Então, é a mesma história acontecendo de novo. Mas essa questão da Pedra Estela, não acredito que foi a igreja em si que afirmou que a Smithsonian confirmou aquela pedra sendo, né, do sonho de Eli. Acredito que foram membros da igreja, né, não foi a instituição da igreja. Mas posso estar errado. Foi publicado em jornais, né, jornais e revista, mas não sei se foi por ordem da igreja. Enfim, a Smithsonian achou necessário fazer um pronunciamento dizendo que o livro de Mormon não tem valor arqueológico. Tá? Isso é uma parte importante, porque as tentativas, né, da igreja de estabelecer o livro de Mormon como uma produção antiga não tem se mostrado assim de grande peso diante, né, das várias evidências encontradas arqueologicamente falando. Então, basicamente, o livro de Mormon para os historiadores, para os arqueólogos, é uma peça de ficção. E tiveram grandes estudos que são bem importantes para a resolução chegar nesse ponto aí que eles afirmam. E um dos estudos foi feito por este carinha que a gente está falando aqui, né? B.H. Roberts, Brigham Henry Roberts. Então, imagina, um membro da igreja, presidente do Quórum dos 70, cientista e historiador, desenvolveu um estudo que entra em conflito com a própria igreja. Por que ele faria isso, sendo que ele sempre se manteve como um membro fiel da igreja? Olha o membro fiel. Para mim, né, resumindo a ópera, ele me pareceu um membro fiel da igreja, mas que ele defendia muito a verdade e os estudos dele. Então, assim, como eu falei já anteriormente, valorizo muito quem estuda, quem corre atrás. Não que eu valide qualquer coisa, mas que tem muita gente que alega uma propriedade intelectual que não tem. E o que eu acho muito importante, né, do Roberts é que ele chega, ele mostra o resultado e ele mostra todo o caminho que ele percorreu para chegar naquele resultado. Então, se as informações vão ser convincentes para mim, é eu que decido. Mas é importante esse caminho que ele percorreu. Então nós temos alguns manuscritos deixados por Roberts, que foi escrito por volta ali de 1922, aí 100 anos atrás. E é surpreendente a gente saber que esse defensor da fé, né, Sud, argumentava assim implacavelmente que Joseph Smith tinha sido ele próprio o autor do livro de Mormon, que ele não tinha traduzido o livro de Mormon, que ele tinha inventado o livro de Mormon, mesmo sendo membro fiel da igreja. Era essa a luta dele contra a igreja, de ela afirmar que, olha, tudo indica que não, que ele inventou mesmo. Eu sou membro, ele dizendo, eu sou membro, eu acredito na igreja, mas a gente vai ter que assumir essa bucha aqui. Vamos ver como que ele chegou nessa conclusão. Esses manuscritos escritos por Roberts não estavam muito disponíveis, né? Então a família dele agora tem permitido, né, uma análise, né, alguns exames sérios sobre esses manuscritos que ele fez. E assim foi, né, escrito e publicado, né, intitulado como Studies of a Book of Mormon, né, os estudos do livro de Mormon, por B.H. Roberts. Foi impresso pela Universidade de Illinois em 1985. Conseguiu ter esse material disponibilizado. É um estudo que tem 375 páginas e ele aborda praticamente 4 pontos principais nesse estudo, e a gente vai ver quais são esses pontos.
O primeiro ponto abordado por ele fala sobre Book of Mormon Difficulties, né, as dificuldades do livro de Mormon. E o que ele aborda é que o relato do livro sobre os antigos americanos, né, os lamanitas, os nefitas, está em conflito com o que é conhecido hoje sobre os antigos habitantes das Américas, os índios, quando foram, né, descobertas as Américas, por conta de recentes investigações científicas. A análise que ele faz é que o livro de Mormon demonstra aquele povo, né, dos lamanitas, nefitas, como pertencendo a uma cultura mais ou menos da Idade do Ferro, né? Então, para quem conhece a história, né, tipo da Idade da Pedra, a Idade do Bronze, a Idade do Ferro, então mais ou menos eles se encaixariam, o estilo de vida e cultura deles, a essa Idade do Ferro. Só que os historiadores e a arqueologia moderna têm visto que os habitantes das Américas, eles tinham avançado ali para o máximo a idade da Pedra Polida, quando os índios foram encontrados ali na chegada do Homem Branco. E o Roberts descobriu que essa situação ainda complica mais, pelo fato do livro de Mormon declarar que os primeiros colonos ali a chegar ao Novo Mundo afirmam que a Terra era inabitada, né, quando os jareditas chegaram aqui para essa parte das Américas. Tá, nessa parte que eu vou fazer um adendo, porque não lembro de nenhum lugar no livro de Mormon ter dito que nunca ninguém habitou as Américas antes dos jareditas. Eu procurei algumas escrituras, não achei, então se alguém aí que está ouvindo tiver alguma informação sobre isso, me passa ali nos comentários, tá? Eu li ali Éter 2 principalmente, que fala sobre os habitantes das Américas, a vinda dos jareditas. Então não acho que tenha um conflito sobre essa informação, tá? Vamos continuar aqui sobre os estudos de Roberts. O que mais ele diz? Ele fala sobre a língua, ele fala ali que, né, a chegada do último grupo, que então o primeiro grupo foi os jareditas, o segundo grupo foi os nefitas lamanitas. Ele fala que eles chegaram mais ou menos ali em torno de 600 a.C. e que não teve tempo suficiente entre 600 a.C. até ali 1500. Então a gente está falando de um período de 2000 anos. Ele está falando que não haveria tempo suficiente para o desenvolvimento das 169 línguas conhecidas nas Américas, né? Então, sim, os índios americanos falavam, né, várias línguas diferentes, e historicamente falando, ele está dizendo que não teria como somente da língua ali dos nefitas lamanitas ter se dividido em tantos ramos nesse período de tempo, tá? Não sou historiador, não entendo muito sobre a variação linguística. Vamos continuar. O Roberts confessou que não tinha qualquer resposta para essas discrepâncias. Quando ele falou ali na página 143 dos estudos dele, os mais recentes comentaristas autorizados deixam-nos sem base para qualquer apelação ou defesa. O novo conhecimento parece estar contra nós. Esse estudo do Roberts foi feito, né, como eu falei, 100 anos atrás. E até hoje a arqueologia atual ela não tem descoberto nada que contrarie essas informações ali. Ou tipo uma nova descoberta que linke a história com o livro de Mormon. Como a gente já falou, né, tem alguns achados arqueológicos, alguns membros especulam sobre a conexão, mas não tem nada certo, vamos dizer assim. Então, nesse primeiro manuscrito aí do Roberts, ele fala sobre esse conhecimento científico entrar em contradição com o conhecimento científico historiológico do livro de Mormon. O segundo manuscrito do Roberts é chamado de Um Estudo do Livro de Mormon. Nessa parte do manuscrito, ele pega o que a história sabe sobre, né, os antigos habitantes das Américas e o que o livro de Mormon fala sobre os lamanitas e nefitas, e compara os dois. Nesses manuscritos ele aborda a ideia dos índios americanos serem descendentes das tribos perdidas de Israel, como a gente sabe, né? A família de Leí, de Nefe, de Ismael eram descendentes das tribos perdidas de Israel, vindos lá de Jerusalém.
e que também por isso eles, né, chegaram em um alto grau de civilização aqui nas Américas. E, né, ele comenta que os estudos não afirmam isso. Ele comenta também sobre um outro livro que tem uma similaridade muito grande com o livro de Mormon, e que ele comenta que talvez, né, Joseph possa ter copiado ideias desse outro livro, que se chama Visão dos Hebreus. Aí, ó, mais um assunto que eu vou ter que deixar para um outro episódio, porque eu achei bem interessante essa abordagem aqui, só que ela vai levar um episódio completo aqui. Então vamos pular essa parte. Então só saber que tem um outro livro, Visão dos Hebreus, que tem algumas similaridades e que esse Roberts aborda essas similaridades na segunda parte dos seus estudos. Aí a gente tem, né, o terceiro ponto abordado pelo Roberts, em que ele estabelece o fato, inclusive usando fontes da igreja, de que Joseph Smith tinha sim imaginação suficiente para inventar, né, ou produzir o livro de Mormon. E o Roberts descreve a criatividade de Joseph Smith como sendo tão forte e variada quanto a de Shakespeare. E ele fez uma análise do livro de Mormon. Ele não fez uma leitura como a gente faz no dia a dia, ou estudo das escrituras. Ele fez uma análise linguística do livro de Mormon. Não só linguística, mas do contexto todo. O que fica muito mais fácil, né? Quando o cara ele é um historiador, né, um arqueólogo, é um cientista, e ele tem uma outra informação para fazer uma comparação. Eu acho assim sensacional. É mais ou menos como uma criança que não sabe como que o bebê, né, parou na barriga da mamãe. E para quem tem o conhecimento por trás disso, entende assim perfeitamente, consegue vislumbrar como aquilo acontece. Então Roberts fez uma tese ali com uma discussão de 115 páginas sobre os erros no livro de Mormon, que foram resultantes da mente criativa, mas não treinada de Joseph Smith. Por exemplo, né, ele aponta para a impossibilidade, né, dessa jornada que Lehi fez de Jerusalém até a costa do Mar Vermelho, que é uma viagem de aproximadamente ali 270 quilômetros a pé, que inclusive foi feita ali com mulheres e crianças e carregando as tralhas junto. E outra parte interessante que o Roberts avalia é que quando eles desembarcaram aqui nas Américas, a terra escolhida entre todas as outras, eles encontraram assim inexplicavelmente alguns animais domesticados, né, como por exemplo vacas, bois, né, asnos, cavalos, cabras montesas. Está ali em 1 Nefi 18:25. O Roberts levanta também ali aquela questão dos 2.000 jovens de Elamã. Eles lutaram uma guerra de um período de mais ou menos 4 ou 5 anos sem que nenhum tenha sido morto. Tá ali em Alma 56 até o Alma 58. E o Roberts ele levanta uma questão, né? Tudo isso é uma história coerente? Trata de um conto maravilhoso de uma mente imatura, inconsciente do quanto ele está exigindo da credulidade humana. Ou seja, ele está levantando, né, a questão de um acontecimento desse simplesmente, né, ser irreal. Aí acredito que essa questão é mais de fé mesmo do que, né, de arqueologia ou história. Que, né, em Alma ele cita que esses jovens foram protegidos pelo Senhor, né? Então a questão é de você acreditar ou não. Não sei se ele tem algum estudo sobre isso. O Roberts levanta uma questão interessante também, ali na época do reavivamento, na época de Joseph Smith, onde ele estava, né, estudando sobre as religiões, antes dele receber a primeira visão. Era muito comum entre os religiosos existir essas transes ou, né, desmaios religiosos, que inclusive foi encontrado em algumas vezes no livro de Mormon. Eu lembro ali quando Amon está pregando para o rei Lamanita, que ele desmaia e depois a família toda desmaia.
Isso era um acontecimento comum na época de Joseph Smith, parecendo mais ou menos como o que acontece em algumas religiões hoje, né? O pessoal desmaia, faz umas transes, né? Comentando como se estivessem possuídos por algum espírito maligno ou, né, benigno, sei lá. Então o Roberts faz uma análise cultural sobre o que acontecia na época de Joseph Smith e o que foi inserido no livro de Mormon. E nessa parte os manuscritos do Roberts acabam, porque acho que ele, né, morreu antes de terminar os estudos dele. Mas aí nesse último ponto ele deixa claro que a cultura de época em que Joseph Smith viveu está muito inserida no conteúdo, no estilo do livro de Mormon. Inclusive a gente já falou sobre o Roberts aqui anteriormente. Lembra que eu falei sobre a pedra dividente de Joseph Smith e de ela ser radioativa? Foi ele que descobriu que a pedra poderia ser radioativa. Quando ele pediu lá para o profeta para dar uma olhada, uma analisada, viu que brilhava no escuro, falou que poderia ter o elemento rádio. Tô dando uma olhada aqui também no blog Diário História Sud, né? Eles comentam também sobre o B.H. Roberts. Eles falam que não só sobre o livro de Mormon os estudos dele foram desenvolvidos, mas também sobre um panorama geral religioso. E ele fala sobre a controvérsia entre acreditar que a Terra tenha literalmente 6.000 anos de idade. Ele fez um estudo que fala sobre Adão e Eva e também sobre os dinossauros. Outros membros Sud que compartilhavam do ponto de vista do Roberts é o apóstolo da igreja James E. Talmage. A gente já falou sobre ele, escreveu vários livros na igreja. E também por John A. Widstow, que foi um apóstolo da igreja também ali de época e, né, um estudioso, formado em Harvard e também professor e administrador na Universidade de Utah. Então, basicamente, o Roberts, o James E. Talmage e esse John Widstow, eles defendiam o ponto de vista da evolução, a evolução do homem, né? E que é defendido pela ciência. Só que o profeta na época, Joseph Fielding Smith, ele não gostava dessa ideia da evolução, né? Obviamente ela é conflitante com o ensinamento religioso, e o profeta na época falou assim: a doutrina da evolução orgânica que domina as ciências dos dias atuais é tão falsa quanto o seu autor que vive no inferno. Então não sei como foi para esses 3 membros apóstolos da igreja. Aliás, apóstolo foi James E. Talmage, né? Os outros 2 foram membros da igreja, o Roberts dos 70, o John Widstow foi, né, da Universidade de Utah, mas membro ativo da igreja também. Como eles faziam para defender essa questão da evolução, né, na sua mente, em todo o seu estudo, seu conhecimento, e conflitar com a ideia religiosa, né? Provavelmente viviam ali um conflito interno. E o blog diz assim: e se formos recorrer ao seu genro Bruce R. McConkie, olha aí, Bruce R. McConkie era genro de Joseph Fielding Smith? O que Bruce R. McConkie falou ali no Mormon Doutrina Mormon. Quão tola e infantil é a intelectualidade a qual encontra conforto nos postulados teóricos de que a vida mortal começou da escória dos oceanos, como se fosse e tivesse evoluído através de milhões de anos em variedades e estados. Aqueles com perspicácia espiritual realmente acreditam que o infinito criador de incontáveis mundos iria trabalhar desta maneira? E o blog comenta ali, né, como que a igreja Sud se tornou anti-evolução. Na verdade, qualquer religião, né, é automaticamente anti-evolução, né, é adepta da teoria do criacionismo, né, Adão e Eva. Mas aí, mais para frente, um tal de professor William Lee Stokes questionou sobre isso, o então presidente profeta da igreja David John McKay, e David John McKay respondeu para ele em uma carta dizendo: querido irmão Stokes,
Sobre o assunto da evolução orgânica, a igreja não tem uma posição oficial a respeito. O livro escrito por Joseph Fielding Smith, O Homem, Sua Origem e Seu Destino, não foi publicado pela igreja e não é aprovado pela igreja. O livro contém expressões das visões do autor, as quais ele sozinho é responsável. Sinceramente, seu irmão, David O. McKay. Então, ou seja, basicamente, o profeta revelador da igreja que escreveu o livro, contrário a essa questão da evolução, não foi aceito como uma revelação da igreja e é como se fosse uma opinião pessoal dele. Então, começou a ficar muito confuso isso aqui. Então, basicamente, B.H. Roberts foi um membro ativo da igreja, não só membro, como presidente dos 70, mas que defendia a ciência e se manteve firme nessa ideia, mesmo que ela seja conflitante com a questão religiosa. Bom, dando mais uma pesquisadinha aqui sobre quem foi B.H. Roberts, encontrei um documento que mostra que ele viveu ali na época do Manifesto. Vocês lembram o que é o Manifesto? Aquele documento, redigido por Wilford Woodruff, presidente da igreja, dizendo que a poligamia tinha acabado. Não estou lembrado bem a data, aqui está mostrando mais ou menos 1890, então vamos considerar que foi mais ou menos ali em 1890 que esse manifesto foi escrito e a poligamia foi descontinuada na igreja. A gente vai abordar esse assunto sobre poligamia mais pra frente, depois que eu terminar essa parte do livro de Mormon, provavelmente. Mas sim, tem muitos membros da igreja que acreditam que nunca houve a poligamia, mas aconteceu e a gente pode contar mais detalhadamente como isso aconteceu. Mas aqui, dentro desse assunto do B.H. Roberts, encontrei esse documento. Ele foi escrito por Ronald W. Walker nos estudos de Brigham Young. Tem vários livros dos estudos da Universidade de Brigham Young. Está no volume 22. E eu tenho uma cópia aqui e mostra a página onde comenta ali que o B.H. Roberts, como membro da igreja, como missionário, escritor, poligamista e pelos últimos 2 anos sendo autoridade na presidência do primeiro quórum dos 70 e com 33 aninhos de idade, comenta ali a dificuldade que ele teve para aceitar, vamos dizer assim, não vi aqui ele negando essa nova revelação, de abandonar a poligamia, mas mostra que requereu muita força de vontade e empenho em aplicar essa nova revelação para a vida dele. Eu confesso que a primeiro momento pensei, o Robert safadinho, tava difícil, para abandonar as outras esposas, mas, cara, para pensar tá, tudo bem, é porque às vezes a gente vê com aquela imagem de, só o contexto sexual dessa prática. Mas se eu considerar que ele era casado com outras mulheres e provavelmente desenvolveu sentimento mesmo por essas outras mulheres, eu imagino sim que seria difícil ele ter que simplesmente abandonar elas por essa questão sentimental. A mesma coisa que, de repente, é autorizado você adotar filhos, você adota, você cria por vários anos e de repente fala, não, tá proibido a adoção e inclusive quem é adotado tem que ser devolvido, entendeu? Você cria um sentimento. Eu consigo visualizar dessa maneira, não aprovando a prática da poligamia, mas considerando não só o teor sexual, mas também sentimental que essa prática pode ter ocasionado dentro das famílias. Encontrei um novo site aqui, Mormon Stories. É um site americano, acho que é o maior site americano sobre assuntos polêmicos da igreja. E eles fazem alguns levantamentos aqui. Eles começam perguntando, você já se perguntou o quanto os líderes da igreja de alto nível, então eles estão falando, os líderes de alto nível sabem sobre os problemas com as reivindicações da verdade da igreja e há quanto tempo eles sabem sobre isso? Vamos dizer assim, a gente já levantou alguns problemas
Algumas coisas foram explicadas, algumas coisas ficaram meio pendentes, né? Então vamos dizer assim, né? E ainda tem muitas coisas para a gente dar uma abordada nos assuntos. Então a pergunta é, né? Já parou para pensar quanto tempo que os líderes, né, de alta patente da igreja sabem sobre esses problemas? Eu acho que eles devem saber ali desde o início, sei lá, talvez é um requerimento, né? Você tem que ter um conhecimento muito bom para poder ser uma liderança de alta patente. Alta patente eu estou dizendo ali 70 para cima. Aí eles citam muitas histórias ali sobre Grant Palmer, sobre carta do diretor do SEI, Hans Matson, Leonard Arrington, Fawn Brody. Então, assim, são assuntos aqui que a gente vai ter que dar uma selecionada para dar uma pesquisada depois. A gente não está sabendo sobre esses assuntos. E eles estão falando, você sabia que uma autoridade geral Mormon de alto nível perdeu sua fé na historicidade do livro de Mormon no início dos anos 1900, depois de um estudo aprofundado dos problemas científicos do livro de Mormon, por exemplo, arqueológicos, antropológicos, linguístico, geográfico? Bom, provavelmente ele está falando de B.H. Roberts. Sim, está falando de Roberts. E continuam. Mais significativamente, você sabia que essa mesma autoridade geral notificou a primeira presidência SUD sobre os problemas científicos do livro de Mormon por meio de 3 manuscritos separados e, em 1922, liderou uma reunião de emergência de 2 dias em Salt Lake City com todos os líderes da igreja Mormon, a liderança, primeira presidência da igreja, o Quórum dos 12 e dos 70, para discutir francamente o que fazer com esses problemas com o livro de Mormon. Opa, isso aqui eu não tinha visto. Uma reunião de 2 dias ali, reunindo toda a liderança da igreja. Você sabia que logo depois que essa autoridade geral liderou esta reunião com toda a liderança da igreja, ele foi enviado em uma missão muito, muito longe da sede da igreja SUD? Interessante. Você sabia que esses 3 manuscritos detalhados descrevendo em grande detalhe os problemas científicos credíveis com a historicidade do livro de Mormon foram intencionalmente escondidos dos membros da igreja SUD por mais de 60 anos? Você também sabia que depois que essa autoridade geral morreu, os principais líderes da igreja fizeram intencionalmente tudo o que podiam para apagar a membresia da igreja, apagar ele como membro da igreja e a memória dessa autoridade geral atenciosa, honesta e corajosa? E por fim eles comentam mais uma pergunta. Você sabia que a única razão pela qual sabemos disso é porque os membros progressistas da igreja Mormon silenciosamente entregaram cópias desses manuscritos para estudiosos mormons e que esses manuscritos foram eventualmente publicados contra a vontade da igreja pela Universidade de Illinois em 1980? E comenta ali que eles tiveram nesse canal Mormon Stories um episódio de podcast, eles têm muitos podcasts, eu vi ali, com uma pessoa chamada Shannon Caldwell Montes, que acabou de concluir um mestrado na época, um mestrado na Universidade de Nevada, e que o título desse mestrado era As Reuniões Secretas Mormons de 1922. Olha, esse assunto é interessante, eu não estava sabendo, não estava ciente dessa reunião aí, da alta patente da igreja com ele, essa reunião de 2 dias. Não estava ciente de que essas informações foram escondidas por 60 anos. Tem que dar uma olhada, na verdade. Então, os pontos principais que eu gostaria de dar uma confirmada é: a igreja realmente tentou esconder essas informações? Parece que eles estão bem convincentes de que sim, a igreja tentou esconder. Então isso para mim seria uma coisa um pouco grave, um pouco assim, bem grave, por que a igreja iria tentar esconder essas informações? Precisaria dar uma confirmada nisso. Outra confirmada seria essa reunião de 2 dias ali com a alta patente da igreja. Eu queria saber o que foi tratado, qual foi a resolução chegada. Então talvez para um próximo episódio a gente dá uma olhada, talvez seja muito longo.
E outra coisa interessante que eu queria dar uma pesquisada é assim, realmente a igreja tentou esconder que ele foi um líder, né? Tipo, tentou apagar a memória dele, né? Por conta dessas pesquisas que ele fez? Não sei, tenho que confirmar isso. Seria uma coisa também estranha de estar sendo feito. O site Vozes Mormons, ali em 2014, escreveu uma frase de Roberts que ele fala sobre a verdade. Vamos ver qual é a frase que ele comentou. Em 1907 foi impressa essa frase dele no Deseret News. Essa frase é intitulada Em Defesa da Fé e dos Santos. Brigham H. Roberts disse: enquanto a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está estabelecida para a instrução dos homens e é uma das instrumentalidades de Deus para fazer conhecida a verdade, ele não está limitado a esta instituição para tais propósitos, nem em tempo ou lugar. Deus levanta homens sábios e profetas lá e aqui entre todos os filhos dos homens, da sua própria língua e nacionalidade, falando a eles através de meios que possam compreender, nem sempre dando uma plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, mas sempre dando aquela medida de verdade que as pessoas estão preparadas para receber. Interessante. Vozes Mormons não deixou nenhum detalhe sobre o que eles pensam sobre essa frase, só jogaram a frase ali. Alguns pontos importantes que eu avalio dessa frase é que, né, o que Roberts basicamente disse é que a igreja não é a única, né, o único instrumento que Deus usa para fazer a verdade conhecida. Também ele falou que, né, tipo, além, né, tem sim, né, os profetas e homens sábios, então não é só uma fonte da verdade. E também a questão que ele falou sobre a medida da verdade que as pessoas estão preparadas para receber. Deixa ali nos comentários para mim o seu posicionamento sobre isso. Você acha que todo mundo deveria receber toda a verdade ou você acha que tem algumas coisas que a pessoa não precisa saber por não estar preparada? Vamos dizer assim, os cientistas descobrem que tem um cometa que vai cair na Terra aqui daqui 2 meses. Eles têm que falar para todo mundo ou eles têm que deixar quieto? É uma questão polêmica. Vamos levantar uma outra situação mais relacionada com a igreja. Vamos dizer que assim, que eu, lá no Brasil, cometi um crime. Fui preso, confessei na igreja, passei por uma ação disciplinar, fui readmitido, tudo certo, tudo resolvido. Isso foi, vamos dizer assim, 10 anos atrás. Aí eu vim aqui pra Inglaterra, vamos dizer assim, né, a igreja tem a minha ficha, sabe o que eu fiz, mas vamos dizer assim que entre os meus amigos ali ninguém sabe. Eu sou obrigado a contar pra eles o meu passado ou não? Provavelmente não, né? Vamos dizer assim que eu me envolvo num relacionamento aqui e eu caso. Eu sou obrigado a contar pra essa pessoa que eu entrei num relacionamento que eu estou casando sobre esse ponto do meu passado ou não? Esse ponto tá resolvido, né? Mas vamos dizer assim que a minha nova parceira vai perguntar, não, me conta aí alguma curiosidade, alguma coisa assim, você já fez alguma coisa grave? Mediante ela questionar, eu devo contar? Eu tô levantando isso por quê, né? Porque é mais ou menos a situação da igreja, né? Então, eu como pessoa física, como membro da igreja, né? Tipo, eu posso deliberadamente chegar e contar pra todo mundo, é opcional, ou eu não sou obrigado. Dentro de um relacionamento, que é uma coisa mais intensa, né, mais pessoal, eu deveria deliberadamente chegar e comunicar ou não? E sendo indagado sobre, aconteceu alguma coisa, eu deveria contar ou ainda não? E se a pessoa descobre, eu casei com você, né, já faz 1 ano, e eu descobri que, né, no passado, lá 10 anos atrás, você tinha cometido um crime. E você nunca me contou como é que é isso. E daí eu negar ou eu assumir faz diferença pro relacionamento ou não? Então, jogando aqui para a situação que a gente quer analisar se a igreja tem alguma coisa ruim no passado, ela é obrigada a contar para todo mundo, para todos os membros ou não?
como uma instituição, né? Ela é obrigada a fazer isso, ou como uma instituição que é declarada, como a gente sabe, que é a igreja verdadeira aqui de Deus na Terra, que teoricamente não deveria ter nenhuma falha, ela deve informar sobre as suas falhas? Para os membros que já estão ali, né, tipo, há mais de um ano na igreja, por exemplo, né, membros que vão para o templo, né, essas informações deveriam ser expostas ou não? E, né, se os membros indagam, digam assim, alguém de repente descobriu, opa, eu descobri aqui que aconteceu esse negócio aqui do Roberts, vamos dizer assim, que está confirmado, e eu indago a igreja, ela seria obrigada a me comunicar, né, e confessar, vamos dizer assim, que isso realmente aconteceu, ou ainda não? Tá dentro dessa questão aqui levantada por Robert, né, que ele falou quando, né, a medida da verdade que as pessoas estão preparadas para receber, né? Então ele foi, né, presidente no Cono dos 70. Vamos lá pro site Fair Mormon. Vamos dar uma olhadinha o que eles falam sobre o B.H. Roberts. O site em português tá fora do ar ainda, mas eu consegui achar uma parte em inglês que eu consegui coletar algumas informações sobre o Roberts. Então talvez tenha uma dificuldade aqui na tradução, mas vamos lá. Uma das questões que mais assim me pegam sobre essa história do Roberts é se a igreja realmente tentou esconder esses estudos dele, ou se simplesmente, né, tipo, caíram no anonimato ou no esquecimento naturalmente. Houve uma tentativa, uma força-tarefa de esconder isso? E isso seria importante para eu saber. E assim, não tá tão longe, sabe? Para eu conseguir saber, confirmar essas informações, teria que correr atrás de, né, essas informações foram divulgadas em 1980, então quem divulgou, quem correu atrás, né, a Universidade de Illinois, acho, né, teria que correr atrás desta pessoa para saber as fontes, as informações que essa pessoa coletou sobre esse acontecimento, sobre o Roberts. E ainda dentro daquela fala do Roberts, quem determina o quanto da verdade eu deveria estar recebendo. Se eu quero, eu falo assim, ó, eu quero toda a verdade. Tô correndo atrás, tô pesquisando, eu quero saber. E vamos dizer que a igreja tem uma fonte de informações que pode estar liberando ou não. Quem vai determinar quem está preparado para receber, digamos, toda a verdade ou o máximo da verdade possível ou não? Eu não gosto da ideia de saber que existe uma informação que eu não estou recebendo porque alguém julgou que eu não estou preparado para receber. Porque isso abre brecha também para eu poder me esconder atrás desse argumento. Vamos buscar novamente aquela suposição de que eu cometi um crime. Vamos dizer que eu cometi um assassinato. E se eu chegasse nesse meu novo relacionamento, falasse assim já de início, falar, ó, tô saindo com você, mas quero que você saiba que, né, no passado, aí, uns 10 anos atrás, eu matei uma pessoa, né, cometi um crime. Grandes chances dessa pessoa não entrar no relacionamento comigo. E se durante o relacionamento a pessoa perguntar, olha, tem alguma coisa aí no teu passado que eu deveria estar sabendo? Falar assim, não. Eu acho que você não está preparada para receber a verdade. Essa situação seria simplesmente eu me prevenindo de que se eu falar a verdade, né, que eu matei uma pessoa, esse relacionamento terminar. Então eu estou protegendo uma necessidade minha, que é de manter aquele relacionamento, e estou privando a pessoa de fazer o próprio julgamento dela, se ela vai querer, mediante as novas informações, continuar ou não nesse relacionamento. Por exemplo, a pessoa pode julgar, não é seguro para mim estar nesse relacionamento, eu quero terminar. Estou basicamente privando a pessoa da escolha. Bom, vamos lá. Site Fair Mormon, Fair LDS. Eles falam a ignorância evasiva das reivindicações anti-Mormon de que Roberts perdeu seu testemunho. Eles comentam que, né, Roberts foi um defensor da fé até o fim, e de que, né, os anti-Mormons eles tentam minar e corroer a confiança na igreja, né, usando a história de Roberts. Só para vocês saberem, tem tipo 60 páginas de puro texto, tá, nessa defesa da fé mormon, então eu vou ter que, assim, dar uma resumida legal nisso aqui.
a frase importante que eles citam: está claro que o Elder Roberts manteve sua forte crença no Livro de Mormon e permaneceu, o seu testemunho até a sua morte em 1933. O que a Fair Mormon alega é que os críticos, eles baseiam os seus estudos sobre o Roberts nas interpretações de Sterling McMurray e Brigham Madison, que são os caras ali que fazem a introdução do livro Studies of a Book of Mormon. Então, como eu falei, nem esse livro eu não li e não tive contato com esse livro. Isso realmente informações dispostas na internet. Então, para eu poder estar avaliando o que a Fair Mormon disse e o que esse livro Studies of Book of Mormon diz, eu teria que ter lido esse livro pelo menos. Eles comentam que aqueles que fazem essa afirmação, de que o Roberts perdeu o testemunho dele, ignoram deliberadamente os manuscritos ou as explicações do Roberts sobre os manuscritos dele. Em nenhum lugar em seus manuscritos, Roberts insinua que ele ficou cada vez mais desiludido com o Livro de Mormon, ou que ele finalmente concluiu que Joseph Smith escreveu o próprio Livro de Mormon e que não foi traduzido, ou também a afirmação de que Roberts tenha assumido de que tinha que admitir que as evidências provavam que Joseph era um plagiador. Essas alegações não têm respaldo nas próprias declarações de Roberts. Bom, pelo que eu estou vendo, tá um diz que me diz. Então, vamos dizer assim, tem os manuscritos originais do Roberts, tem esse livro Estudos do Livro de Mormon, feito por duas pessoas que eu imagino que são críticos, então, da igreja, e tem a Fair Mormon aqui, comentando que esses críticos fizeram uma análise equivocada. Para que eu, Ozzy, faça uma análise completa, eu precisaria o quê? Primeiro, ter os manuscritos do Roberts aqui na minha mão, ou pelo menos uma cópia, um PDF das fotos dos manuscritos, e também ter esse livro, Estudos do Livro de Mormon, para eu fazer a minha análise se realmente esses caras que escreveram o livro Studies of Book of Mormon falaram besteira, ou se eles realmente fizeram uma análise correta da intenção do Roberts. Olha, para vocês terem noção, esse episódio ele demora bastante tempo para eu conseguir coletar essas informações, então para ir mais a fundo nesse diz que me diz de quem está falando a verdade e quem está mentindo, é um estudo muito aprofundado, é uma coisa realmente de estudioso, de um historiador que geralmente é patrocinado por alguma universidade ou alguma fundação. Então, não é o meu caso. O que eu posso mais para frente também é tentar achar se eu consigo encontrar esses manuscritos dele dispostos na internet e esse livro, Estudos do Livro de Mormon. Se eu conseguir os dois, daí eu consigo fazer alguma análise mais profunda. Mas vamos continuar aqui, vamos ver o que a Fair Mormon está falando sobre o que o Roberts declarou. Roberts solicitou uma conferência especial às autoridades da igreja no final de 1921, sim, confere, a gente já viu isso, para discutir como a igreja responderia aos conflitos do Livro de Mormon com base nas abordagens etnológicas, científicas, históricas, antropológicas e filológicas. O Roberts comentou, já antecipou antes da reunião, de que ia ter uma influência do estudo secular e esse efeito teria um efeito na fé das pessoas, e não só sobre o Livro de Mormon, mas também sobre a Bíblia. Então eles comentam que ele solicitou essa conferência, mas não foi por conta de uma crise de fé, mas porque ele sentiu que eles precisavam discutir essas informações. Vamos ver o que o Roberts falou quando ele solicitou essa conferência? Asseguro-lhes que estou totalmente convencido da necessidade de todos os irmãos aqui mencionados se familiarizarem com estes problemas do Livro de Mormon e encontrarem a resposta para eles, pois é um assunto que diz respeito à fé dos jovens da igreja. Agora, como também no futuro, bem como os indagadores casuais podem vir até nós no mundo exterior. Tá, é uma traduçãozinha assim meio ruim,
mas deu para entender o recado. Então foram comentadas ali páginas e páginas para mostrar, né, que os cientistas modernos não apoiam, né, as histórias do Livro de Mórmon, baseados em todos esses estudos científicos, historiológicos, antropológicos e tudo. Então estou entendendo mais ou menos o que aconteceu aqui. A igreja está dizendo que quando o Roberts citou, tem esse conflito aqui, tem esse conflito sobre os animais nas Américas, tem o conflito sobre, né, os descendentes dos índios americanos, tem esse conflito sobre, né, tipo, a idade da pedra, a idade do ferro, como eles viviam, citou ali todos os conflitos. Né, e basicamente o que a igreja está dizendo é que ele só estava citando os conflitos, mas que ele não, né, tipo, não concordava talvez com aquilo. E o que o livro Estudos, né, do Livro de Mórmon comenta é num viés como se isso fosse um problema que o Roberts considerava real, né? O que para mim faz um pouco mais de sentido, porque se ele não considerasse aquilo, ele teria já uma resposta fácil, tranquila para resolver esse conflito. Então, se ele não conseguiu uma resposta para resolver esse conflito, é porque ele estava em talvez uma crise dentro desse conflito de informações. Mais para frente ele até comenta sobre outros conflitos que não são relacionados com o Livro de Mórmon, como por exemplo o dilúvio, e comenta sobre a América ter sempre sido habitada por seres humanos, como, né, a ciência descobre aí, né, fósseis antigos, né, pessoas de milhares de anos atrás. Então, para mim, essa questão da habitação das Américas aqui seria um conflito se a igreja já se posicionou dizendo que, né, os jaredistas foram os primeiros desde sempre, a habitarem as Américas. Então, se a igreja já se posicionou dessa maneira, aí vai ser um conflito. Mas eu não lembro. Então, se alguém aí souber, tipo, a igreja já se posicionou dizendo que sim, os jaredistas foram os primeiros a habitar desde sempre, aí vai ser uma informação válida que eu vou querer estar dando uma conferida. Senão acaba não sendo um conflito real. Aí a Fair Mormon comenta que o Roberts nunca acreditou nessas alegações científicas, né, de que tinha, né, habitantes há 240 mil anos atrás ou 80 mil anos atrás, de que ele acreditava que as escrituras eram estritamente literais, né, como se o mundo tivesse o quê? 5, 6 mil anos de idade? Então tá aí mais uma questão, na verdade, que eu gostaria de levantar, a ciência tem um estudo do carbono 14, que eles determinam a idade das coisas. Eu queria entender o que a igreja teria a dizer. Então, tipo, esses estudos ou essa forma de cálculo tá totalmente errada? Né? Tipo, a ciência tá totalmente errada em calcular isso? Ou realmente existem fósseis lá de, sei lá, 80 mil anos atrás? E, tipo, a igreja talvez teria alguma explicação que nós não estamos preparados para receber, na verdade. É uma questão para mim. Olha, uma parte interessante aqui na Fair Mormon. Eles comentam que esse McMurray, no livro Studies of Book of Mormon, repreende o Roberts e os membros da igreja pela incapacidade de escapar do jugo do literalismo bíblico. Então, assim, ou seja, né, tipo, que os Mormons e, inclusive, o Roberts levam a Bíblia, né, as escrituras, de forma totalmente literal. Então a Fair Mormon confirma de que isso sim foi uma falha do Roberts, porque não é para levar tudo literalmente. Interessante, eu já tinha ouvido falar, né, sobre a igreja confirmar que o Jardim do Éden e o dilúvio não eram literais, que não realmente não aconteceram, né, mas que eram, né, tipo mitos, né, ou lenda. E está confirmado aqui, né? Vamos ler direitinho para vocês não acharem que eu estou mentindo. Apesar do alto nível de sofisticação histórica e teológica de Roberts, ele não conseguiu distinguir efetivamente a história do mito e da lenda nos escritos bíblicos, aceitando literalmente relatos como o Jardim do Éden e as histórias do dilúvio de Gênesis. Interessantíssimo.
E o que a Fair Mormon comenta sobre, né, os manuscritos do Roberts, eles dizem que é simplesmente uma pesquisa de opiniões antropológicas, históricas, ou geológicas, ou científicas, que entram em conflito com o livro de Mormon, que o Roberts quis chamar a atenção da igreja, e não que ele concordou com essas opiniões. Ele só previu que alguns futuros ataques poderiam ser feitos à igreja e queria prevenir fazendo essa conferência e achando uma resolução. Cara, ainda não terminei de ler o texto, mas ainda não me convenceu, porque se isso não fosse uma questão para o Roberts, ele teria levantado os problemas, dado a solução e entregue para a igreja. Então, se ele quis chamar uma conferência para resolver esse conflito, é porque ele encontrou o conflito e não encontrou a resolução. Então, isso me faz entender de que é um conflito dele também. Mas, assim, nem me é uma questão assim tão grande se o Roberts acreditava ou não. Sim, é importante, mas para mim a questão mais importante é o conflito e a resolução. E não se, né, tipo, uns 70, a autoridade da igreja perdeu seu testemunho. Sim, né, é uma coisa interessante de ser avaliada, mas para mim o conflito é mais interessante ainda. A Fair Mormon comenta sobre uma carta que o Roberts escreveu para o presidente Grant, na época, logo depois da conferência, e explicou assim: eu só queria que os irmãos soubessem que fiquei bastante desapontado com os resultados da nossa conferência, mas, não obstante, ficarei muito alerta sobre os assuntos das dificuldades do livro de Mormon, esperando o desenvolvimento de novos conhecimentos e uma nova luz para basear o que já foi aprendido, para a reivindicação de que Deus revelou o livro de Mormon. Mas não posso deixar de estar dolorosamente consciente do fato de que nossos meios de defesa, caso sejamos vigorosamente atacados de acordo com essas questões, são muito inadequados. Aí a Fair Mormon comenta que essa expressão de que Roberts abandonou a fé não foi o que ele representou nessa carta. Cara, assim, realmente, sim. Eu ainda não estava ciente dessa carta e realmente fica muito parecido com um início de desilusão com a igreja. Eu imagino que é óbvio que Roberts não declararia uma desilusão assim totalmente direto ao presidente da igreja, não de primeira pelo menos, mas para mim ficou bem evidente que se juntaram presidência da igreja, 12 apóstolos e 70 levantaram essa questão e o Roberts não ficou convencido no final dessa conferência. Isso, assim, na verdade eu vi aqui a Fair Mormon tentando defender a igreja e o Roberts, mas para mim assim ficou mais confuso ainda, confesso. Eu vi tantas páginas aqui, eu pensei, cara, eu acho que eu vou encontrar uma defesa muito boa da igreja, mas assim, vamos ver, até aqui só piorou. A Fair Mormon continua dizendo que essas questões levantadas pelo Roberts não é um grito frenético por ajuda, mas é um levantamento de um desafio, né, para a igreja. E o que mais que o Roberts falou? Ele falou assim: colocamos nossas verdades reveladas no livro de Mormon contra os supostos fatos resultantes das investigações de etnólogos e filólogos e das deduções suas na ciência. E aguardamos calmamente a reivindicação de que temos certeza de que o tempo nos trará, né, a verdade do livro de Mormon. E o Roberts continua ali: muito poderia ser dito sobre a ousadia e talvez a honestidade de tal resposta, mas seria razoável ou sábio trazer uma resposta igualmente aparente? Certamente não teria nenhum efeito sobre a classe educada em todo o mundo. Isso apenas levaria ao ridículo e ao desprezo. Seria a resposta para fanáticos movidos pela ignorância e só pela ignorância.
E qual seria o efeito de tal resposta na mente dos jovens, nossos jovens, que já estão dispostos a seguir outros ramos de aprendizado, de deduções da ciência e de cursos de ensino superior? O silêncio é a melhor resposta? O silêncio é uma possível resposta diante de uma era tão questionadora como a nossa? Uma era de livre investigação? Essas questões podem simplesmente serem ignoradas? O silêncio não seria encarado como uma confissão da nossa incapacidade de dar uma resposta eficaz? O silêncio não seria uma confissão de derrota? Cara, eu vou continuar essa carta do Robert, porque, cara, assim, ela tá sinistra. Eu vou continuar porque ela é longa. Ela é bem longa, na verdade, mas eu vou ir até o final, porque, cara, é fantástico o que ele levanta aqui. Vamos continuar, porque eu ia fazer alguns comentários, mas vamos continuar. Qual será a nossa resposta, então? Devemos ousadamente reconhecer as dificuldades do Livro de Mórmon e confessar que as evidências e conclusões das autoridades estão contra nós? E mesmo com essas informações, tomamos uma posição do Livro de Mórmon e colocamos a sua verdade revelada acima de todos os eruditos e insistir na reivindicação da verdade revelada? Qual será o efeito sobre a nossa juventude, uma confissão da nossa incapacidade de dar uma resposta, por mais razoável que seja, quando eles esperam uma resposta final? A espera e o adiamento dessa resposta não adoecerá o coração? Mais uma vez pergunto, o silêncio é a nossa melhor resposta? E novamente surge a pergunta, podemos permanecer calados em nossa era de livre investigação? Essas perguntas são feitas por mim no final desta divisão do estudo. Não para um alto embaraço, nem certamente para o embaraço de outros, mas para trazer a consciência de que enfrentamos graves dificuldades em todos esses assuntos. E se há algum meio pelo qual podemos encontrar sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, até mesmo os tesouros escondidos, então um apelo mais sincero deve ser feito a essa fonte de sabedoria e conhecimento, e com fé e persistência que não admitem negação. E se não conseguirmos, qual será o efeito de tudo isso na mente dos nossos jovens? E qual deve ser a nossa posição geral diante da opinião esclarecida da humanidade? O silêncio é a nossa resposta? Novamente ocorrerão às mentes pensativas as dificuldades decorrentes do silêncio. Em última análise, o silêncio seria o reconhecimento da derrota. E o silêncio em uma era de livre investigação é impossível. Um apelo aos escritores antigos é de pouco valor. Os escritores autorizados recentemente aceitos não nos deixam, até onde eu posso ver no momento, nenhum fundamento de apelação ou defesa. O novo conhecimento parece estar contra nós. Erguer-se e dizer ao mundo moderno que colocamos nossa verdade revelada contra todas as evidências e deduções de sua ciência e aguardar a comprovação das novas evidências ainda a serem descobertas é heróico, mas será convincente? Com muita humildade, mas também com muita ansiedade, eu aguardo um maior desenvolvimento do conhecimento, que vai nos permitir dar uma resposta razoável a esses questionamentos aqui discutidos. Cara, acabou a carta dele. Senhor, se não tá mais evidente do que isso, de que o cara tá com um conflito de fé, cara, eu não sei o que precisa. Cara, tá super evidente de que o cara, assim, ele tá freneticamente perturbado com as informações dos estudos, né, tanto do mundo quanto dele próprio como historiador, e de que a igreja está resolvendo simplesmente manter um silêncio. A nossa resposta vai ser o silêncio, já que a gente não consegue uma resposta. E, cara, agora eu fiquei pensando, eu nunca tinha levantado esses questionamentos, eu nunca tinha, na verdade, tido acesso a essas informações aqui,
Agora essa é uma questão. Se ele, uma autoridade da igreja, convocou uma conferência com todo mundo ali da igreja, primeira presidência, apóstolos, 70, e ninguém achou respostas e falaram, né, e resolveram, vamos manter um silêncio, que essa vai ser a nossa resposta. Cara, o que a igreja não resolve manter em silêncio também como resposta, já que não tem resposta? Eu fiquei preocupado, porque eu sou o Ozzy, né? Eu vou para a igreja todo domingo, aprendo alguma coisinha aqui, outra ali, mas eu não sou um estudioso que conhece todos os livros, todas as informações da igreja, tudo sobre a igreja, nem um historiador, um antropólogo ou qualquer coisa assim. Não sou. Mas ali naquela reunião, naquela conferência, cara, somou quantas pessoas? Sei lá quantas pessoas, mais de 200? Não sei, somando todos os 70, os 12, a primeira presidência. Cara, quantas pessoas ali são, assim, olha, profissionais da intelectualidade dentro dos conhecimentos da igreja e eles não conseguiram achar uma resolução? Eu fiquei bem preocupado. Vamos continuar aqui, porque eu não quero que esse episódio se estenda demais. Senão, nem o play o pessoal não dá. Ver o tamanho do episódio, isso é louco. E, cara, eu tô achando, assim, muito interessante esse episódio aqui. A igreja se defende em relação ao posicionamento do Roberts. Então, ela não se posicionou até então aqui sobre as informações que eles levantaram naquela conferência. Mas o Roberts escreveu uma outra carta ali pro presidente Herbert G. Grant, em 15 de março de 1922, e assim, ele falou, minha resposta foi, no entanto, de que era minha intenção prosseguir com a consideração até a última análise. Consequentemente, como o assunto já estava em minhas mãos, continuei meus estudos e apresento aqui o registro deles. Então, ou seja, ele foi mandado pela igreja para fazer alguns estudos sobre o livro de Mórmon para conseguir comprovar o livro de Mórmon. Só que no final do estudo dele, ele chegou a um grande questionamento e não comprovação do livro de Mórmon. E ele tá falando que, já que eu já estava no meio dessa bucha, eu continuei. Então estou aqui apresentando o meu registro sobre esse estudo. Não digo minhas conclusões, pois elas não foram tiradas. Ao escrever esse relatório para vocês sobre esses estudos, eu escrevi do ponto de vista de minha mente aberta, investigando os fatos da origem e autoria do livro de Mórmon. Deixe-me dizer de uma vez por todas, para evitar o que poderiam exigir explicações repetidas, de que o que está exposto aqui não representa nenhuma conclusão minha. Esse relatório aqui apresentado é o que pretende ser, ou seja, um estudo das origens do livro de Mórmon, para a informação daqueles que querem saber sobre o assunto. Estou assumindo a posição de que nossa fé não é apenas inabalável, mas inabalável no livro de Mórmon, e que, então, podemos olhar sem medo para tudo que foi dito contra ele. Entrei em contato com o material aqui concluído e, embora o assunto ainda estivesse fresco em minha mente, registrei para que os alunos pudessem saber em que base o livro de Mórmon pode ser questionado, bem como também o que apoia sua autenticidade e verdade. Tenho certeza de que você achará o material aqui apresentado de grande interesse e pode ser de grande importância, pois representa o que pode ser usado por algum oponente ao criticar o livro de Mórmon. E aqui termina essa carta dele. O que eu deduzi sobre essa carta é de que, sim, ele comentou ali numa frase de que eu confio de que o livro de Mórmon de que a nossa fé é inabalável, mas a gente precisa resolver esse BO. E o que para mim parece até então é de que esse BO não foi resolvido. Então, assim, ele tava ali, eu sei que tem um monte de treta aqui que eu encontrei. Eu fui procurar e eu não fui procurar treta, eu fui procurar resolução. E quando eu encontrei treta. E assim, tô colocando aqui, já que eu fui fazer esse estudo, eu tô colocando aqui, isso aqui pode ser usado por algum oponente da igreja, mas assim, eu acredito que a igreja é verdadeira e que a gente vai achar algumas respostas, só que a gente precisa achar alguma resposta. É basicamente o que ele disse.
né? Então, assim, realmente não foi declaradamente dizendo que perdeu a fé, né? Até parece assim, que ele está dizendo que ele está tentando manter a fé, mas que esse conflito tá difícil. Aí a Fair Mormon comenta que o Roberts apresentou o conflito ali, que olha, o livro de Mormon pode ter sido copiado desse livro aqui, ó, Visão dos Hebreus. Então a Fair Mormon diz assim que ele não estava expressando, né, tipo, a opinião dele, estava expressando o que poderia acontecer. A Fair Mormon comenta ali, pode-se questionar legitimamente se os críticos estão cientes dessas declarações do Roberts e deliberadamente optaram por suprimi-las para suas reivindicações parecerem mais válidas. Cara, na verdade, as declarações do Roberts complicaram mais as coisas pra mim do que eu tava imaginando. Eu tava imaginando que ia ser melhor. Eu entendi o que a Fair Mormon quis dizer, que ele em nenhum momento, talvez, em nenhum momento da vida dele, ele tenha dito, perdi minha fé, né? Não acredito mais no livro de Mormon. Pode ser, talvez, né? Tipo, ali no estudos do livro de Mormon, eles tenham exagerado um pouco. Mas mesmo assim, é uma situação muito ruim. E não tá me parecendo que o Roberts está super tranquilo com a fé dele, não. Bom, depois são bastante páginas aqui desse estudo da Fair Mormon que fala sobre o livro Visão dos Hebreus, que eu acho que eu vou fazer um episódio só sobre isso, ainda tem que pesquisar. Bom, o episódio já ficou longuinho, né? Para vocês terem uma noção, assim, o episódio ele é um desenvolvimento de um estudo, tá? Eu vou estudando e eu vou falando. Talvez se ele fosse uma conclusão de um estudo ficaria um pouco mais sucinto, mas eu acho interessante essa visualização do desenvolvimento de um estudo. No livro daqueles caras ali que criticam o Roberts, eles citam uma carta que o Roberts escreveu para um amigo. A carta diz assim: um dos meus objetivos, posso dizer, meu principal objetivo ao deixar Salt Lake era para que eu pudesse evitar, se possível, causar dor aos meus amigos e familiares ao anunciar abertamente minha independência espiritual, intelectual e liberdade do que havia se tornado uma escravidão que eu não podia mais suportar. Não sei sobre o que o Robert está falando, talvez aquela missão que ele saiu em missão e saiu de Salt Lake, pode ser, não sei. Mas tá bem evidente que ele estava num conflito lascado. A Fair Mormon comenta, esses caras aí no livro não relataram essa carta direito. A gente tem a carta aqui, a gente vai relatar para vocês. Vamos ver? Vamos ler essa carta? Vamos, né? Já passou do tempo mesmo. O Roberts diz assim nessa carta: se eu fosse capaz de invejar, invejaria você por suas razões. Uma é que você é jovem e as oportunidades em um campo mundial chegaram até você e será a sua própria culpa se você não tiver um grande sucesso na sua vida. Você deve ser parabenizado agora mesmo por não estar preso, enclausurado e confinado em Utah. Sinceramente, fiquei feliz em saber de você e sua contínua boa sorte no jornalismo e senso de liberdade, blá blá blá. Vamos ver assim, porque acho que essa parte não interessa muito. Aí o Roberts parabeniza ele na carta sobre os estudos que ele está fazendo, sobre os trabalhos que ele está fazendo mesmo prejudicado pelas restrições. Não sei que restrições são essas. O Roberts comenta nessa carta que ele recebeu uma outra carta de um especialista no assunto e ele cita a carta nessa carta. E vamos ver o que ele cita. Um dos meus objetivos, posso dizer, meu principal objetivo ao deixar Salt Lake. Então essa parte não foi nem o Roberts que falou. O Roberts estava lendo na carta uma outra carta que ele recebeu. Posso dizer, meu principal objetivo ao deixar Salt Lake foi evitar que se possível, causar dor aos meus familiares e amigos, ao anunciar abertamente minha independência espiritual e intelectual dessa escravidão que eu não posso mais suportar. Aí o Roberts termina essa citação da carta que ele recebeu e fala: fiquei perfeitamente encantado com o que você disse sobre o artigo de blá 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 blá. Enfim, a Fair Mormon está dizendo que esses caras ali no livro estavam tentando usar essa frase citada na carta como se fosse falada de Roberts, né? Mas quando na verdade o Roberts estava citando uma outra carta que ele recebeu de uma outra pessoa.
Tá, entendi. Sim, parece uma manipulação. Não gosto de manipulação. Parece uma manipulação dizendo que foi fala do Roberts, mas não foi. Mas, ao mesmo tempo, também fazendo uma análise dessa carta real, por que ele estaria citando para uma pessoa esse trecho que ele recebeu? E não pareceu que ele estava citando, criticando esse trecho. Pareceu que ele estava endossando esse trecho. É uma coisa de se analisar. Aí passam páginas, né, da Fair Mormon falando sobre alguns eventos que o Roberts passou e poderia indicar que ele teria um testemunho ou não. Aí um outro relevante aqui que eu vi, ele lembra? O Roberts foi presidente de missão, então um ex-missionário que o Roberts foi presidente trocou algumas palavras com ele em uma carta em 7 de agosto de 1933, foi 44 dias antes da morte do Roberts, então vamos dizer o finalzinho da vida dele. O que eles trataram nessa carta? A carta foi entre o Roberts e o missionário Wesley Lloyd. Essa carta, o rapaz ele explica o quê? Que foi que ele estava conversando com o presidente da missão, né, e o presidente da missão estava explicando para ele como que ele foi fazer aquele estudo do livro de Mormon. Então um cara chegou e falou, olha, aqui no descobrimento das Américas tinham 58 línguas distintas, não dialeto, mas línguas diferentes, e que pelo tempo passado não deveria ter. A gente já viu que tinha mais de 100 línguas, né? Eu tô falando agora. E aqui nessa carta ele comenta 58. Enfim, né, talvez seja a questão de descobriram mais línguas posteriormente, talvez, mas enfim. A informação é que muitas línguas existiam e eles alegam que não teve tempo suficiente para desenvolvimento dessas línguas, né, e que o livro de Mormon comenta basicamente como se tivesse uma língua só. Como é que aconteceu isso? E daí ele comenta nessa carta que a questão foi levada até o James E. Talmage, que estudou e pediu para o Roberts fazer uma investigação cuidadosa sobre essa questão. E foi aí que o Roberts começou a fazer seus estudos. Interessante. E a carta comenta assim: Roberts começou a trabalhar e investigou de todos os ângulos, mas não conseguiu responder satisfatoriamente a si mesmo. A seu pedido, o presidente Grant convocou uma reunião dos 12 apóstolos e o irmão Roberts. Ele apresentou o assunto e disse francamente que estava perplexo e pedindo sua ajuda na explicação. E em resposta, um por um se levantou e prestou o testemunho da veracidade do livro de Mormon. George Albert Smith, em lágrimas, testificou que sua fé no livro não havia sido abalado por esse questionamento. O presidente Ivins, o homem com maior probabilidade de responder a uma pergunta sobre esse assunto, não foi capaz de fornecer uma solução. Tá, vamos dar um corte aqui nessa carta. Cara, então basicamente a gente teve um resumo aqui nessa carta, o Roberts contando para esse ex-missionário dele o que aconteceu. E o que aconteceu foi que ele foi pedido para fazer um estudo, porque estava meio conflituoso. O estudo dele acabou conflituando mais ainda. Quando ele solicitou uma reunião com a igreja não tinha uma resposta, e a resposta foi cada um se levantar, prestar o testemunho sobre o livro de Mormon, e é isso. E ele comenta sobre um cara chamado de Ivins, que era o cara com maior probabilidade de responder essa pergunta, então talvez entre os líderes da igreja era o cara mais sabidão. A carta continua. O irmão Roberts não podia criticá-los por não serem capazes de responder ou auxiliar nessa resposta, mas disse que em uma igreja que reivindica a revelação contínua, havia surgido uma crise em que a revelação era necessária. Opa, vamos cortar a carta de volta. Olha que é um ponto interessantíssimo que foi levantado por ele. Realmente, cara, esse Roberts, ele realmente estava de boa intenção, não estava atacando a igreja. A igreja é uma igreja de revelação e a gente precisa dessa revelação agora.
Então, tá vendo como tem muitas informações sobre esse acontecimento que a gente vai pegando aos poucos, né? Tipo, lá em cima a gente não tinha visto essa informação de que cada um levantou e prestou o testemunho. A gente tá vendo nessa carta aqui que o cara respondeu, que o cara escreveu, comentando a conversa dele com o Roberts, que o pessoal levantou, prestou o testemunho do livro de Mormon. Era essa a resposta deles. E olha que interessante, ele comenta ali: o irmão Roberts mencionou que tinha pelo menos uma resposta em sua gaveta, que era uma resposta que satisfaria as pessoas que não pensam, mas as que pensam seria uma resposta muito inadequada. Então ele comenta também nessa carta que o Roberts escreveu uma tese de 400 páginas e que ele comentou ali, ó, é um artigo forte demais para o membro médio da igreja. Essa tese passa uma explicação psicológica do livro de Mormon e mostra que as placas não eram objetivas, mas subjetivas com Joseph Smith. Que sua imaginação excepcional o qualificou psicologicamente para a experiência que teve ao apresentar ao mundo o livro de Mormon e explicou certas dificuldades literárias no livro. E ainda sobre essa tese do Roberts, é comentado assim: a batalha, no entanto, foi arquivada e seu livro permanece inédito, mas será publicado sob sua própria direção, sem o apoio da igreja, se ele puder levantar o dinheiro. Nessa carta também, o Roberts fala um pouco sobre o que ele pensa de Brigham Young. Ele fala assim, então a gente está citando o quê? Um trecho do diário desse Lloyd, que foi um ex-missionário, né, o presidente Roberts, B.H. Roberts, e nessa conversa o Roberts falou sobre o que ele pensa do Brigham Young. O que ele falou? Não era um homem lógico no sentido de que Joseph Smith era lógico e que a nossa atual ditadura autoritária no governo da igreja era uma consequência da prática de Brigham Young e que Joseph Smith era muito mais democrático. Aí o Roberts era revoltado com a ditadura do Brigham Young. E ainda tem um outro trecho em que eles conversam sobre historiadores, né? E o Roberts fala assim: quando um bom historiador revela os fatos reais da sua posição durante o episódio do Exército de Johnston, parte de sua glória ou fama diminuirá. Cara, vamos ter que anotar isso aqui para ver o que é esse episódio do Exército de Johnston aí. Parece que o Roberts tinha mais algumas informações sobre algumas coisas que aconteceram que ele falou, né? Se um historiador real aí, bom, né, mostrar os fatos direitinho, o negócio fica meio estranho. Bom, eu tô tentando achar uma conclusão da Fair Mormon que seja favorável à igreja. Eu tô correndo aqui, não tô achando, e assim o episódio já está longo. Assim, eles levantaram alguns questionamentos, né, dizendo que o Roberts, aqui, dizem, B.H. Roberts não era nada senão impetuoso, obstinado, combativo e até pouco diplomático e sem tato às vezes. Essas declarações da Fair Mormon, não sei como que eles embasam essas informações para desenhar a personalidade de Roberts. Não pareceu para mim. Ele pareceu uma pessoa com boa intenção, um cara correndo atrás de informações, e eu acho que só pela questão dele questionar, não quer dizer que ele é um cara combativo. Para mim pareceu muito pelo contrário, que ele estava realmente querendo uma resposta, mas ele não estava aceitando o balela. E por ele querer uma resposta assim convincente a uns questionamentos tão perturbadores, isso faz dele impetuoso e obstinado? Não acredito. Agora, essas questões levantadas no diário do Lloyd, eles falaram, é uma informação terceirizada, né? E assim, eu entendo perfeitamente isso, que é isso, né? Tipo, é uma pessoa dizendo que outra pessoa disse que de um acontecimento, então sim, pode ter alguns conflitos, mas, enfim, a gente leva em consideração os materiais que a gente tem disponíveis. A Fair Mormon comenta que, né, o Roberts levantou o posicionamento de que o livro de Mormon precisa de mais apoio, né, e evidências para responder aquelas questões. E a Fair Mormon está dizendo que o livro de Mormon não precisa de reforço nenhum, né? Quem acredita no livro de Mormon, isso já basta. Que ele não precisa de evidências, né, arqueológicas ou históricas. As considerações finais aqui
da Fé Mormon diz basicamente assim que Roberts levantou esses questionamentos e ele não apresenta nenhuma resolução, nenhuma resposta para esses questionamentos. Eles falam, não é estranho que o Roberts, tão habilidoso, com ataques tão sofisticados à igreja, não tenha tido nenhuma solução ou resposta possível para essas dificuldades mencionadas no estudo dele? Roberts apenas delineou uma possível dificuldade futura aos crentes da igreja. É especialmente divertido quando os críticos tentam abalar a fé das pessoas alegando que Roberts perdeu a dele. Bom, a minha conclusão sobre essa questão aqui é que o Roberts realmente parecia de boa intenção. Foi proposto fazer um estudo e a igreja queria uma confirmação do livro de Mormon. Então, assim, essa colocação de que o livro de Mormon não precisa de confirmação, ele é uma revelação e pronto, e basta ter fé, entra em conflito. Então, por que a igreja ia querer que um historiador corresse atrás de informações que validassem? Porque a igreja às vezes quer usar informações arqueológicas a seu favor para a confirmação do livro de Mormon, se isso realmente não importa. E quando chega uma informação a favor, ou às vezes assim, parecendo a favor, a igreja usa, mas quando chega uma contrária, todo mundo levanta, presta o testemunho do livro de Mormon e vai embora sem dar uma resposta. E eu fiquei muito perturbado com essa questão de não terem encontrado uma resposta. E a questão ainda que o Fé Mormon levanta sobre o Roberts, se ele perdeu ou não o testemunho, e por que ele não deu então uma resposta para o questionamento dele? Simplesmente porque, para mim, pareceu que ele estava muito em conflito. Uma fé muito forte de um lado e o conhecimento histórico muito forte de outro lado, e isso estava em total conflito e ele não estava conseguindo conciliar qual dos dois ele ia escolher. Bom, esse episódio me trouxe muitos questionamentos. Com certeza vou ter que fazer um estudo mais detalhado sobre muitas coisas abordadas aqui, mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui e até a próxima!